Você já parou para pensar quais seriam os times de Beyblade Burst na vida real caso fossem times de futebol? Se você não se lembra, em Beyblade Burst Evolution fomos apresentados a um campeonato mundial onde tinha várias equipes, como o BC Sol da Espanha, o AS Galos da França, representando cada país. Mas e se cada time desse fosse um time de futebol da vida real? Quais seriam? Bem, vamos descobrir, mas antes eu peço para você se inscrever e deixar o like, por favor, que isso me ajuda muito. Então vamos nessa. Para começar, nós temos ele, o BC Sol, o time do protagonista em que o Valt foi participar do campeonato mundial. Esse time representa a Espanha e eu já adianto para vocês que ele não é o que muita gente pensa. Vamos lá, você acha que o BC Sol na vida real seria o Real Madrid? Bem, eu já achei muito que o BC Sol era o Real Madrid por causa dessa grandeza do BC Sol, mas não, cara, o BC Sol tá mais para o Barcelona do que o Real Madrid, sim, por incrível que pareça. O que mostra isso é que o Valt, no primeiro episódio de Beyblade Burst Evolution, quando ele chega na Espanha, ele chega justamente na cidade de Barcelona, ou seja, todos aqueles monumentos, todas aquelas vistas, cenários que a gente vê no primeiro episódio são da cidade de Barcelona, e o Elastro fica onde? Na cidade de Barcelona. E o que deixa essa comparação ainda mais evidente é que o BC Sol em seu nome possui as iniciais do Barcelona, BC Sol, FC Barcelona. Pois é, isso deixa as coisas ainda mais evidentes. Por mais que muita gente achava que o BC Sol era o Real Madrid, na verdade tá mais para Barcelona. O próximo time é o AS Galos da França, o time que joga o Daigo Kurogami e o Cleon Devon. E bem, no começo eu achava que o AS Galos não seria bem um time na vida real, mas sim seria a seleção da França, a própria seleção da França, já que a AS Galos tem no nome da equipe e o galo é justamente o símbolo do futebol do país. E lembrando que Beyblade Burst Evolution é lá por volta de 2017, ou seja, naquela época, se a gente fosse pegar um time relevante para ser o AS Galos na vida real, seria o Olympique de Marselha. Até eu descobrir que o AS Galos, na verdade, pode ser chamado também de Paris Blazers. Sim, Paris. Ou seja, teria que ser um time da cidade de Paris. E é claro, quando eu falo isso, para muita gente fica muito evidente que o time ideal para ser o AS Galos na vida real é o PSG. Mas gente, por mais que muitas pessoas estejam acompanhando futebol hoje em dia, conheçam o PSG como um super campeão da Champions, naquela época de 2017, ele ainda não havia conquistado nada, ainda estava sonhando com isso. Ou seja, não era um time muito relevante na época para ser o AS Galos. Mas por falta de opções muito relevantes aqui, eu decidi colocar o PSG sendo o AS Galos mesmo. Até porque mesmo naquela época não sendo aquele time todo lá, ele até que tinha uma certa relevância, já que estava ganhando força e já foi até mesmo o time do Ronaldinho. O próximo time aqui é o Top Wand, o primeiro time do Kusa Ackermann. E esse time representava no Campeonato Mundial de Beyblade a Alemanha. E olha que interessante, o termo Wand no futebol alemão, ele representa muralha, mais especificamente a muralha amarela. E vocês sabem qual time é conhecido por isso, não é? Exatamente, o Borussia Dortmund. Por isso, esse daqui eu considerei fácil. O Borussia Dortmund seria o time perfeito para ser o Top Wand na vida real. O próximo time é o SB Rios, o time do Zender Chacadera. Esse time, ele representa o Brasil e ele foi fundado no Rio de Janeiro. E bem, nós temos 4 times aqui que poderiam ser ele, que são no caso o Flamengo, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo. Mas eu acho de verdade que o que mais se assemelha ao SB Rios é o Vasco, justamente porque o símbolo do SB Rios são 2 espadas vermelhas no formato de cruz, muito parecido com o símbolo do Vasco, que é a Cruz de Malta. Pois é,
Por essa associação, eu acho de verdade que o SB Hills é o Vasco. O próximo time é o Royals, e esse time ele representa a Inglaterra. E esse time tem como dono o Arthur, que é o líder da família real. E pensando nisso, o time que melhor se assemelha ao Royals na vida real é o Aston Villa, que é o time do coração do príncipe William. Então, por essa associação do Arthur ser o líder da família real e comandar o Royals, e o príncipe William ser o herdeiro da família real e ter como time do coração o Aston Villa, eu acho que sim, o Royals seria o Aston Villa na vida real. E para finalizar, nós temos o Raging Bulls, o time do Shu Kurenai. Esse time representa os Estados Unidos. E bem, sendo bem sincero aqui, o time que melhor se associa, sendo dos Estados Unidos, é o New York Red Bulls, justamente porque o principal símbolo dos dois times é o touro. Bem, esse foi o melhor que eu consegui achar, e é isso. Então foi isso, Bladers, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e é nóis. Falou!